Uma das passagens mais claras das Sagradas Escrituras, nós encontramos em Mateus capítulo 23, a partir do versículo 27 em diante, que diz assim a palavra do Senhor: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, sois como sepulcros caiados, por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de cadáveres e de toda podridão. Assim também vós, por fora pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de injustiça. Que palavra forte! Jesus aqui revela claramente que ele conhecia muito bem os escribas, os fariseus. Ele traz aqui um grande ensinamento para as nossas vidas. Ele traz aqui um grande esclarecimento para os nossos corações. Nós que almejamos servir ao Senhor de todo o nosso coração, com sinceridade, ele nos traz aqui grandes revelações, para que de forma correta nós possamos servir ao Senhor com segurança. E aqui o Senhor, ele claramente, ele nos instrui e fala aos nossos corações o que agrada e o que não agrada, e o que de fato ele sabe a respeito de cada um de nós. O Senhor Jesus claramente, ele chama os escribas e os fariseus de hipócritas, porque aparentemente eles pareciam ser homens de Deus, servos de Deus. Aparentemente, aos olhos das pessoas daquela época, qualquer pessoa que olhasse um escriba e um fariseu, uma pessoa com aquele status, né, vestido da forma que eles se vestiam, aparentemente eles eram servos, homens justos, homens fiéis. A palavra é bem clara no texto que nós lemos, que para as pessoas eles se mostravam pessoas justas, pessoas corretas, eram pessoas de oração, pessoas admiradas aos olhos da comunidade, aos olhos do povo daquela região. Eram homens admirados. Porém, o Senhor Jesus Cristo, ele vê o outro lado da coisa. Os olhos do Senhor vai muito mais além do que os olhos das pessoas daquela região. É por isso que para os discípulos, o Senhor Jesus, ele traz essa advertência para nossas vidas, para a vida de todo aquele que, de alguma forma, sente o desejo de querer servir a Deus. A orientação para os nossos corações é: Deus conhece todas as coisas. Deus conhece o meu coração. Deus conhece o seu coração. Deus conhece o seu interior. Esses homens, eles se esforçavam para atrair a atenção das pessoas através das suas atitudes, das suas orações, da eloquência, do conhecimento da palavra. Eles atraíam as pessoas para si, chamavam a atenção para si. Mas as pessoas não conseguiam ver o que estava por dentro, o que estava no coração desses homens. Que no coração, o Senhor Jesus revela que havia injustiça, havia pecado, havia podridão. O Senhor Jesus conhecia cada um deles e nos traz uma grande lição para nós servirmos a Deus com sinceridade, sem o desejo de querer impressionar ninguém, porque nós jamais iremos conseguir impressionar a Deus. Não tem como nós impressionarmos a Deus, não tem como fingirmos ser fiéis e leais a Deus, porque Deus, ele sonda e penetra no nosso coração, e ele vê tudo, e ele sabe de tudo. E a mensagem desse dia de hoje é: precisamos ter essa consciência
de que Deus nos conhece por dentro. E toda a nossa preocupação, a maior preocupação que um homem de Deus, que um servo de Deus, que uma serva do Senhor precisa ter, nós precisamos, eu preciso ter, é com o homem interior, com o cristão interior. Abrindo um parênteses aqui para dizer que no momento em que eu me refiro ao homem interior, ao cristão interior, que é a preocupação maior, é com quem eu sou de verdade nas minhas emoções, no meu interior, eu não estou dizendo que não devemos cuidar da nossa aparência. Eu não estou dizendo que devemos nos vestir de qualquer forma, de qualquer jeito, de forma que escandalize. Não é isso. Guarde bem essa palavra. Eu não estou me referindo à questão de você se vestir bem ou mal. Eu estou dizendo que nós devemos nos preocupar, que a primeira e a principal preocupação nossa não deveria ser no exterior, mas no interior, no nosso coração, na nossa alma, no nosso espírito, porque o Senhor conhece o homem daqui de dentro. As pessoas conhecem o irmão daqui de fora. As pessoas nos conhecem aqui por fora, mas o Senhor nos conhece aqui por dentro. E aquele que nos conhece aqui por dentro, ele sabe se eu sou um verdadeiro cristão ou não. Ele sabe se você é um verdadeiro cristão ou não, porque ele conhece os nossos pensamentos, as nossas vontades, os nossos desejos. Ele conhece as nossas falhas, as nossas fraquezas e toda a nossa imperfeição, e sabe lá no fundo e conhece e vê todas as injustiças que há em nosso coração, conhece todas as podridões que existem dentro de nós. Ele sabe tudo sobre nós. Por isso que a maior preocupação nossa deve ser limpar todo o nosso interior. Orar, clamar, pedir misericórdia ao Senhor, para que verdadeiramente sejamos limpos na nossa alma, no nosso espírito, no nosso coração. O maior investimento precisa ser dentro de nós, no cristão interior. E depois que o cristão interior estiver renovado, purificado, limpo, isso vai ser externado para o exterior. E de fato, seremos limpos pelo poder do sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. Estaremos limpos pela palavra. Seremos lavados pelo poder da palavra ministrada ao nosso coração. Precisamos estar atentos, que não é o que nós apresentamos para as pessoas. Não é isso que no final de tudo, no fim de tudo, será resumido naquilo que nós fazemos, nas nossas atitudes, como nos comportamos. Mas tudo vai se resumir no homem interior que somos, diante de Deus, naquele dia. Por isso, que a nossa maior preocupação seja com o cristão interior, porque Deus nos conhece. E continuando aqui, essa leitura, nós precisamos levar a sério, temos que ter muito cuidado, precisamos levar a sério, de fato, o que é ser um cristão. Não podemos brincar de peça de teatro. Interessante, eu escrevi algumas coisas aqui para melhorar, para que possamos passar um conteúdo melhor e de qualidade. E eu escrevi algo aqui que diz o seguinte: não podemos brincar de peça de teatro como se estivéssemos representando um personagem. A nossa vida cristã, ela não é uma peça de teatro. Nós não estamos representando ali, não estamos representando um teatro. E o evangelho não é brincadeira. Um dia nós iremos saber dessa verdade. Um dia nós entenderemos, todos nós saberemos,
que isso não era uma brincadeira, que isso não era uma fantasia, que isso não era um conto de fadas, mas que de fato o Evangelho é uma grande verdade. Cristo é real, Deus é real, o céu é real, o inferno é real, e nós iremos nos apresentar diante de Deus. Não é um teatro. Servir a Deus, ser cristão, não é brincar de teatro e tomar a forma de um personagem. Por isso temos que ter muito cuidado. Temos que ter muito cuidado com a palavra de Deus, com a nossa vida, o que de fato nós somos. Deus sabe de toda a verdade ao nosso respeito. Os olhos dele são como chamas de fogo. Ele nos conhece lá no oculto e no profundo de nossa alma. E no final de tudo será diante dele que estaremos para a prestação de conta. No final de tudo estaremos diante dele para a prestação de contas e não diante dos homens. Não adianta a gente se esforçar tanto para impressionar os homens, impressionar as pessoas, se no final de tudo é diante de Deus que nós vamos nos deparar. Se no final de tudo é com o Senhor que nós iremos prestar conta. É com aquele que nos vê diariamente. É com aquele que vê o nosso deitar, vê o nosso levantar, vê as nossas intenções, os nossos pensamentos, sentimentos, desejos. É diante desse que vê tudo, que sabe quem somos de verdade, que nós iremos prestar conta. Naquele dia não vai ser diante das pessoas. Eu não vou me apresentar, nós não vamos nos apresentar diante daquelas pessoas que nós passamos a vida inteira tentando impressionar como boas pessoas, como bons homens de Deus, como mulheres de Deus, como homens de oração, como homens fervorosos, como pessoas crentes, como pessoas firmes, quando na verdade Deus sabia de todas as coisas e é diante desse que vê todas as coisas, que não há nenhuma farsa, é diante dele onde tudo estará claro e patente e nós saberemos que ele sabe de todas as coisas. Antes que esse dia chegue, antes que essa hora chegue, é melhor estarmos prontos para isso agora. É melhor nos preparar agora nesse momento e, de fato, nos esforçarmos para ser verdadeiros diante do Senhor. Verdadeiro diante das pessoas. Reconhecer que somos falhos, imperfeitos. Não adianta colocar nenhuma armadura sobre nós como se fosse super-herói, como se fosse Superman, o Homem de Ferro, como se fosse algum herói. Não, precisamos ser verdadeiros, entender que somos limitados, que somos falhos, imperfeitos e que nós precisamos e carecemos da graça, do favor e da misericórdia de Deus. Nós precisamos da misericórdia e da graça de Deus, nos humilhar diante do Senhor, reconhecendo e declarando que Ele é a nossa única chance, que Ele é a nossa única esperança, que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador, e que seu sangue que foi derramado na cruz do Calvário é a nossa esperança. Precisamos ser verdadeiros, precisamos ser sinceros para que Deus possa trabalhar em nossos corações. Portanto, tentar impressionar as pessoas com uma belíssima atuação, como muitos de nós fazemos, é uma grande loucura. Tentar impressionar as pessoas é uma grande loucura, porque elas não têm nada para nos oferecer, a não ser aplausos, a não ser elogios, a não ser a fama. Por isso, a fama passa rápido, é apenas um pouquinho de tempo, pois a qualquer momento o show pode acabar e a verdade virá à tona quando estivermos diante de Deus.
a qualquer momento esse show pode acabar. Se estivermos vivendo um teatro, se estivermos apenas fazendo uma apresentação, daqui a pouco esse show, esse teatro, ele vai acabar e estaremos daqui a pouco diante do Senhor. Por isso, lutemos, nos esforcemos para sermos verdadeiros com o Senhor, para colocar diante do Senhor, de fato, quem somos e quanto precisamos e necessitamos do Senhor. Não negocie a sua eternidade por apenas um minuto de fama. Olha só, não negocie a sua eternidade por um minuto de fama. Precisamos ter essa consciência. Estamos nos vendendo, muitas vezes, por um momento, um pequeno momento aqui na terra, de prazer, de fama. Estamos nos vendendo. Não se venda para se encaixar no novo normal. Estamos vivendo um momento novo, tudo é novo. Tudo é novo, tudo é novidade. Aquilo que tudo é ultrapassado, não é mais daquele jeito que se vivia antes, não se prega mais daquele jeito, não se canta mais daquele jeito, o jeito que cantava, que louvava, a forma de louvar, de adorar, caducou, o evangelho caducou, agora é diferente. O evangelho é um evangelho que se prega um evangelho diferente, as pessoas são diferentes, os louvores são diferentes, a forma de adorar é diferente, a forma de louvar é diferente, é o novo normal e nós precisamos ter muito cuidado, porque a palavra, o próprio Senhor Jesus, ele falou aos nossos corações, tudo pode passar, tudo vai passar, mas a palavra do Senhor, ela permanecerá. A palavra, ela vai continuar, ela vai permanecer, vai passar tudo, aleluia, mas a palavra do Senhor, ela permanecerá. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Então, não se venda para se encaixar no novo normal, você já foi comprado pelo um alto preço. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Deus quer se relacionar, trabalhar, tratar, caminhar, usar, se revelar ao nosso eu verdadeiro e não ao personagem que as pessoas conhecem. É muito forte, não é? Eu vou ler novamente para os nossos corações. Deus quer se relacionar, trabalhar, tratar, caminhar, usar, se revelar ao nosso eu verdadeiro e não ao personagem que as pessoas conhecem. Deus não vê como o homem vê. Nós temos na palavra de Deus um evento em que Samuel, o sacerdote Samuel, o profeta Samuel, Deus manda ele ir à casa de Jessé para ali ungir um dos filhos de Jessé para ser rei. E isso nós encontramos em 1 Samuel, capítulo 17, capítulo 16, o versículo 7, que diz o seguinte: o Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência, nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Olha só que texto tremendo. O profeta Samuel, o homem de Deus, o homem cheio da presença do Senhor, separado por Deus, aos olhos dele, ele, se não fosse a direção de Deus, ele ia se confundir, porque ele olhou o exterior dos homens, dos filhos de Jessé. Mas Deus, ele conhecia o exterior de todos eles, mas também conhecia o interior de cada um.
E todos aqueles que estavam ali diante de Samuel, aos olhos do Senhor, vendo o Senhor, o coração, eles não serviam para ser o rei de Israel. Mas o nosso Deus enviou Samuel para lá porque sabia que ali, no meio deles, havia o rei escolhido de Israel. Quando Davi chega, que eles mandam chamar Davi, quando Davi entra, naquele exato momento, Deus revela para Samuel e diz: esse é o homem que eu escolhi. E não é segundo a aparência. E quando Deus ele diz aqui, Samuel, eu não vejo como o homem vê. O homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. O que isso quer dizer? Tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui. Deus conhece o nosso coração. Deus vê a malícia do coração do homem. Deus vê as intenções e as sutilezas do coração do homem. Deus conhece a malícia, Deus conhece as sutilezas que nós não enxergamos. Pessoas sarcásticas, com coração maligno, com intenções malignas, com projetos e planos malignos para prejudicar as pessoas. Deus conhece o coração do ser humano. Deus conhece quem de fato nós somos. Deus vê as intenções, sutileza, as armadilhas e os laços, a soberba, a ira, a inveja, os ciúmes, os desejos pecaminosos. Ele sabe de tudo ao nosso respeito. Ele sabe de tudo, ele nos conhece. E agora eu queria entrar mais a fundo sobre o tema que nós começamos, sobre o assunto de que Deus conhece o verdadeiro cristão. Deus sabe quem é o verdadeiro cristão. E em Romanos capítulo 2, onde nós temos essa leitura, onde claramente nós vamos entender melhor, de fato, que o nosso Deus, ele nos conhece, que o nosso Deus conhece quem são os verdadeiros cristãos e quem não são. Quem são os verdadeiros judeus e os que não são judeus. Eu convido os irmãos a abrir em Romanos capítulo 2, versículo 17 em diante, que diz o seguinte: eis que tu tens por sobrenome judeu, repousa na lei e te glorias em Deus. Ele está falando para aquelas pessoas que eram filhos de judeus, que era judeu de sangue, judeus na carne, filhos de judeus, descendentes de judeus. É a esses que o Senhor está se revelando. Ele diz: eis que tu tens por sobrenome judeu, e reposas na lei, e te glorias em Deus. E sabes a sua vontade, e aprovas coisas excelentes, sendo instruído por lei. E confias que és guia dos cegos, luz dos que estão nas trevas. Está se referindo àqueles que eram judeus na carne, filhos de judeus, descendentes de judeus. Judeus legítimos na carne. Sabes a vontade e aprovas coisas excelentes, sendo instruído por lei. E confias que és guia de cego e luz dos que estão em trevas. Instrutor dos nécios, mestre de criança, que tens a forma da ciência e da verdade na lei. Tu, pois, que ensina outro, não ensina a ti mesmo? Olha o que é que o Senhor está dizendo para esses que se dizem ser judeu. Que no caso, eles eram judeus legítimos na carne, mas eles não eram legítimos em seu interior, no seu espírito. Eles eram circuncidados na carne, no prepúcio, mas eles não eram circuncidados no coração. E Deus, ele quer se relacionar, não é com aquele que é circunciso na carne, que conhece a palavra, que conhece a lei, que tem um conhecimento muito evoluído na palavra.
Não é com esse que Deus quer se relacionar, e não é esse que ele conhece como verdadeiro judeu, como verdadeiro cristão. Para ele, o verdadeiro judeu, o verdadeiro cristão, a verdadeira circuncisão não é da carne, ou seja, não é aquela aparente, não é apenas do conhecimento da lei, da letra, mas aquele que é circuncidado no seu coração, naquele que verdadeiramente, que houve uma mudança em seu interior, que se converteu de fato, que se arrependeu de fato e absorveu o evangelho dentro de si e anseia, deseja para que esse evangelho possa de fato tomar posse de todas as suas entranhas, para que de fato ele viva o evangelho na sua essência. É esse o verdadeiro cristão, é esse o verdadeiro judeu que o Senhor fala. Tu, pois, que ensina outro, não te ensinas a ti mesmo. Eles tinham toda a lei, eles ensinavam a verdade, mas eles não viviam elas dentro de si. Desprezavam dentro dele mesmo as instruções que ele ensinava. Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras. Tu que abominas os ídolos, comete sacrilégios. Tu que te glorias na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei. Então veja que o que está sendo condenado aqui não é porque eles eram religiosos, não porque eles cumpriam, porque ensinava a coisa certa, mas porque eles ensinavam, mas eles não viviam o que eles ensinavam. Eles falavam, mas eles não eram aquilo que eles ensinavam. Aparentemente, na carne, eles eram legítimos judeus, mas no interior, eles não eram judeu, o judeu espiritual, o cristão espiritual. Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossas causas. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa se tu guardar a lei. Mas se tu for transgressor da lei, a tua circuncisão se torna incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? Eu vou adiantar para o 28, que diz o seguinte: porque não é judeu, preste bem atenção agora nessa palavra-chave, 28 e 29. Porque não é judeu o que é exteriormente. Olha o que ele está dizendo. Não é judeu o que é exteriormente. Nem é circuncisão o que é exterior, na carne. Não é circuncisão da carne e não é judeu exteriormente. Mas é judeu o que é no interior. Ele considera o verdadeiro judeu no interior. Mas porque não é judeu o que é no exterior, nem circuncisão o que é do exterior, na carne. Mas é judeu o que é no interior, e circuncisão o que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Veja só o que é que a palavra de Deus diz. Cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Cuja aprovação não provém dos homens. A aprovação provém de Deus. Meus amados irmãos, Deus colocou essa palavra no meu coração para juntos nós crescermos na graça e no conhecimento. Nós precisamos despertar urgentemente. E eu falo isso a começar de mim, porque essa palavra, primeiro, ela vem para o meu coração. Nós estamos, muitas das vezes, vivendo apenas fantasias. Nós queremos impressionar as pessoas. Nós queremos mostrar para as pessoas que somos grandes homens de Deus, grandes servos de Deus, grandes mulheres de Deus. Nós queremos impressionar as pessoas, quando na verdade muitos de nós estamos enganando a nós mesmos. E o que de fato Deus quer de cada um de nós é que verdadeiramente
haja conversão no interior do nosso coração. Que o nosso coração seja de fato circuncidado. Que de fato a nossa alma, nosso espírito, nosso ser, nosso interior seja circuncidado e nos tornemos verdadeiros cristãos a partir do nosso interior. E eu torno novamente a dizer: Deus, ele não é cirurgião, Deus, ele não é açougueiro para querer apenas o coração. Ele nos quer por inteiro, mas tudo começa aqui dentro. Porque se for apenas o exterior, você pode ser a pessoa mais aprovada no seu exterior, tanto da forma de vestir, como da forma de se comportar. Mas se aqui dentro não formos circuncidados no coração, verdadeiros servos de Deus, quebrantados diante do Senhor, reconhecendo que necessita da misericórdia e da graça de Deus, e que clama dia e noite, para que possamos ser melhor